Hoje nós vamos conversar sobre a epilepsia, uma condição neurológica que afeta não só a pessoa que tem as crises, mas que também as pessoas que convivem com ela. Vamos até lá? Educa Dicas Entrevista de hoje, vamos falar com o Dr. Lilimin, docente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e a doutora Paula Fernandes, também psicóloga, especialista e pesquisadora em neurociência. Meu nome é Lilimin, eu sou médico, neurologista, trabalho como professor na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e atuo há alguns anos na área de epilepsia. É realmente um grande prazer estar aqui falando contigo sobre esse tema. Olá, meu nome é Paula, eu sou psicóloga, trabalho com epilepsia. A gente tem uma ONG que é chamada de ASP, que é Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia, e que esse ano, de 2012, está completando 10 anos de experiência, de história, né? E é interessante a gente falar sobre a epilepsia, que é um tema extremamente comum, mas ainda muito estigmatizado. Então, é um grande prazer estar aqui e a gente realmente espera que a epilepsia que a gente consiga mudar a perspectiva da epilepsia na sociedade. Dr. Li, o que é epilepsia? Gostaria que você colocasse um pouquinho sobre os números dos pacientes, se isso agrega pessoas de faixas etárias. A epilepsia é uma condição neurológica muito comum. Ela acomete mais ou menos 1 a 2% da população. Isso quer dizer, se você pega 100 pessoas na rua, 1 a 2 pessoas têm alguma forma de epilepsia. E, de fato, a epilepsia acomete todas as faixas etárias, só que ele é um pouquinho mais frequente nos extremos, nas crianças e adolescentes e nos idosos. Isso muito devido às causas das epilepsias, que também é muito variada. A epilepsia ele ainda é muito mal compreendida pela sociedade. Apesar dos avanços das ciências, a gente sabe que é uma condição neurológica em que tem um desequilíbrio nas informações dentro do cérebro. Então, que leva ao que as pessoas costumam ver, que é a convulsão, que são as crises epiléticas. Para ser epilepsia, um ponto importante, que a pessoa tenha que apresentar crises epiléticas de uma forma recorrente. Então, uma situação que é relativamente comum, digamos, que é uma crise única. A crise única chega a afetar 5% da população. A pessoa tem uma crise só, acaba nunca mais repetindo. E uma outra situação é aquela criança, que até 5 anos de idade, que na vigência de uma febre, devido a um resfriado, vem a desenvolver uma crise epilética, que a gente chama de uma convulsão febril. A convulsão febril, apesar de ser uma crise epilética, ela não é considerada uma epilepsia, mas sim uma condição bem especial, porque ela tem uma evolução toda diferente. Então, isso é importante deixar claro quanto a esse aspecto. E as crises epiléticas, de fato, se a gente for olhar, ela pode ocorrer em situações, digamos, em que o cérebro seja acometido por um trauma agudo, a pessoa leva uma pancada na cabeça, ou o uso de drogas, que acaba, por assim, desencadear um desbalanço no cérebro e, como consequente, aparecimento da crise epilética. Dr. Li, qual especialista deve ser procurado para se ter um diagnóstico da epilepsia? E quando a pessoa deve procurar esse especialista? Em que momento da condição ela deve procurar esse especialista? Quando a pessoa tem uma convulsão, ele está sinalizando que alguma coisa não está indo bem no cérebro da pessoa. Então, é importante que a pessoa procure auxílio médico. A pessoa mais indicada, em termos profissionais, é o neurologista. De fato, não haveria necessidade de ser especificamente o neurologista, desde que o profissional de saúde, o médico, tivesse conhecimento. Mas na situação atual, a pessoa melhor preparada para estar atendendo o paciente que foi acometido de uma crise convulsiva é o neurologista, para poder, digamos, fazer o diagnóstico da epilepsia. Mas, novamente, não há uma necessidade de que seja exclusivamente neurologista, levando em consideração que o médico tem que estar preparado, apto a poder interpretar esses dados que o paciente conta, que é importante aqui que o paciente deva de ir ao médico acompanhado de alguém que tenha presenciado a crise.
Então, com isso, o médico pode, através do que a gente chama de história clínica, chegar à conclusão se a pessoa tem ou não epilepsia. E aqui um ponto importante de que, algumas situações, o médico vai pedir alguns exames. Os exames, eles servem para complementar o diagnóstico. Elas em si não fazem o diagnóstico de epilepsia, porque o diagnóstico de epilepsia é feito pela história clínica. Doutora Paula, quais mecanismos psicológicos de aceitação ou não são os mais comuns em uma pessoa com epilepsia, nessa condição? E por que isso ocorre? Bom, antes da gente falar em mecanismo psicológico, acho que vale a pena a gente falar da questão do estigma, né? A epilepsia é uma condição extremamente estigmatizante. A pessoa que tem epilepsia, ela tem uma dificuldade muito grande para se inserir na sociedade, para formar uma família, para conseguir um emprego. O que a gente vê nos dias de hoje é que a pessoa com epilepsia, ela está escondida. Se a gente for ver, né, como o doutor Lee falou, tantas pessoas têm epilepsia, cadê essas pessoas? Elas ainda estão escondidas, elas ainda estão nas sombras. Então é interessante, então começa daí. Então primeiro a pessoa precisa se aceitar. O mecanismo de aceitação dessa condição é fundamental. É interessante a gente ver que essa aceitação, ela está muito vinculada à informação adequada sobre a condição. Então, o que a gente tem tentado fazer, buscar nesses anos, né, de trabalho com a epilepsia, é justamente conscientizar a sociedade, conscientizar a população sobre o que é a epilepsia, o que são as crises, quais são as formas de tratamento, como que a pessoa pode estar inserida na sociedade. E aí vem, por exemplo, é muito comum em crianças, né, a epilepsia. E aí vem a questão dos pais, né, quando a gente fala em mecanismos psicológicos. Muitos pais têm os dois extremos, ou super protegem, né? Então aquela criança tem epilepsia, então ela precisa de todos os cuidados, ela não pode fazer nada porque ela tem epilepsia, então ela não pode nem participar de um esporte, de uma atividade coletiva. Muitas vezes os pais se privam de eventos sociais, de muitas questões pela superproteção, que é uma proteção tão excessiva que incapacita a criança a ter um desenvolvimento integral. E no outro extremo, a gente tem a questão da rejeição. Né? Muitas crianças com epilepsia, esse diagnóstico de epilepsia, ele tem um estigma tão grande que essas crianças são rejeitadas. Então, assim, são colocadas de lado não por superproteção, mas por esse mecanismo de exclusão social. Então, essa criança não aparece na sociedade de maneira nenhuma, o que também prejudica muito o desenvolvimento integral, emocional dessa criança. Quando a gente fala em infância, é isso. Mas se a gente for ver no decorrer da vida de uma pessoa que tem epilepsia, isso acaba acontecendo. Mas já não é uma função só dos pais, né? A sociedade exclui, ou a sociedade superprotege. A escola que tem uma criança com epilepsia, muitas vezes essa criança fica sentadinha na classe. Não, a nota é diferente, a atividade física é diferente, é tudo diferente. Se a gente for ver no trabalho, é a mesma coisa. Quantas pessoas com epilepsia estão sendo excluídas de trabalho? Então, nesse sentido, é importante a gente falar que a epilepsia é uma condição que ela só vai ser falada, muitas vezes, quando a crise aparece. Então, quando a pessoa não tem crise, não tem epilepsia. Então, se no emprego, por exemplo, se perguntam, né, para uma pessoa, você tem epilepsia, você tem alguma doença? Raramente uma pessoa com epilepsia vai falar, eu tenho. Só que aí ele tem a crise no serviço. E aí o que acontece? Ele é excluído desse serviço, ele é mandado embora, porque a sociedade ainda não está preparada. Então, quando a gente fala em mecanismos psicológicos relacionados a essa questão da epilepsia, a gente precisa sempre lembrar da questão desse abandono, dessa falta de informação, dessa não aceitação e até dessa rejeição dessa pessoa que tem epilepsia. Doutora Paula, é comum a pessoa com epilepsia sofrer preconceito social, profissional? E o que significa essa palavra estigma que você coloca na resposta que você nos deu? Bom, quando a gente fala em estigma e preconceito, muitas pessoas relacionam como a mesma coisa. Se a gente for ver, o preconceito é você ter uma ideia
preconcebida. Antes de você conhecer uma pessoa, você tem uma ideia sobre quem aquela pessoa é, né? Então, poxa, é a questão da gente falar da pessoa epilética, né? São os rótulos sociais, né? A pessoa epilética é violenta, a pessoa epilética é ruim, a pessoa epilética não sabe trabalhar. Então, assim, são rótulos que a gente vê. E o estigma, ele parte desse pressuposto, mas é como que a pessoa percebe esse preconceito e lida a partir deste preconceito. E não é só a pessoa que tem epilepsia, mas a pessoa da sociedade em geral. Se a gente for perguntar para você, que está assistindo a gente, pensa numa pessoa que tem epilepsia. Provavelmente, você não vai pensar em Van Gogh, em Machado de Assis, em Dostoiévski, em Alfredo Nobel, em Dom Pedro II. Então, assim, essas pessoas todas tiveram epilepsia. Mas a gente não pensa nessas pessoas porque, poxa, foram grandes nomes na nossa sociedade. Mas e aí? Tiveram epilepsia e conseguiram fazer diferença na cultura que eles viveram, na sociedade que eles viveram. Então, o estigma é realmente uma característica depreciativa, né, de qualquer condição, de qualquer pessoa, mas que tem a ação social em volta dessa característica estigmatizante, né? E aí, como que a gente lida com isso? Ainda hoje, o que a gente vê, a gente está no século XXI, mas ainda hoje, a melhor arma de combate ao estigma e de fortalecimento de uma pessoa que sofre o estigma é a informação. E é nesse sentido que a gente busca essa informação sempre. A informação adequada perante a epilepsia. E só fazendo um link, o que a gente vê, a epilepsia tem muitas crenças, né? Então, a epilepsia contagiosa, a epilepsia possessão demoníaca, a pessoa com epilepsia engole a língua, então tem várias crenças que, na verdade, não tem base científica nenhuma. Mas elas foram colocadas lá muito antes e foram passadas de geração para geração sem uma base científica. E hoje o que a gente está tentando é mudar, mas não é fácil. Imagina uma crença de 100, de 200, de 1000 anos. Não é fácil a gente mudar isso. Então, o nosso trabalho é muito contínuo. E a sua participação é fundamental para que a gente mude essa perspectiva da epilepsia na nossa sociedade. Podemos falar em cura para a epilepsia? E como é feito esse tratamento para a epilepsia? A palavra cura ainda não está presente no caso da epilepsia. Em algumas situações a gente poderia usar esse termo. De fato, toda a comunidade científica médica está atrás de uma cura para a epilepsia. Mas a boa notícia é que o tratamento é muito eficaz, eficiente, na grande maioria das vezes. 70% das pessoas que têm alguma forma de epilepsia pode ter as suas crises totalmente controladas com uma medicação só. Uma medicação que é aqui distribuída de uma forma gratuita nas unidades básicas de saúde do nosso país, desde que chegue a fazer o diagnóstico correto e fazer o uso também de uma maneira correta. O que muitas vezes a gente vê, infelizmente, é que os pacientes que têm epilepsia não buscam, digamos, auxílio médico, não fazem o tratamento adequado. Algumas vezes, que nem a Paula falou, devido ao preconceito, ao estigma que sentem, né? Então, isso precisa realmente ser mudado. Os pacientes precisam tentar buscar auxílio, não só o paciente, mas a família como um todo. Então, as medicações, elas existem e controlam bem as crises. Entretanto, aquelas 30% das pessoas que têm as epilepsias que não respondem à medicação, hoje nós temos algumas outras possibilidades, alternativas, que é o tratamento cirúrgico, até alguns implantes de estimuladores elétricos, que coloca no cérebro e tenta abortar o aparecimento das crises. E nas crianças tem também a possibilidade de uso de dieta, no caso dieta cetogênica, para controlar algumas formas de epilepsia que não respondem à medicação e que também não são candidatos à cirurgia. Fazendo um ponto importante sobre o tratamento cirúrgico, claro, muitas vezes assusta, você vai operar o cérebro da pessoa, mas é um tratamento que hoje tornou-se muito seguro, e os resultados são muito bons. Desde que realmente chega à conclusão de qual região do cérebro as crises estão aparecendo e se a remoção daquele pedaço do cérebro, no caso lesado, não vai acarretar nenhum dano adicional ao paciente. E sendo feitas essas avaliações bastante criteriosas e com bastante detalhe, a gente pode oferecer essa forma alternativa de tratamento a esses pacientes em que a medicação não está levando ao controle das crises.
Crises de epilepsia não controladas, mesmo com remédios, Dr. Lee, e cirurgia de epilepsia. Todas as pessoas são potencialmente candidatas a uma cirurgia de epilepsia? Tá. Um ponto importante também que no tratamento cirúrgico ele também não é para todas as pessoas. Esse é um fato que não necessariamente que a pessoa não responda à medicação, ela automaticamente pode optar pelo tratamento cirúrgico. Como eu mencionei, o tratamento cirúrgico é uma opção depois que se faz toda uma avaliação para ver se é possível operar. De fato, a gente observa que mais ou menos gira em torno de 5%. Então, daqueles 30% lá, os 5% poderiam talvez ser candidatos e serem submetidos ao tratamento cirúrgico. Infelizmente, tem uma parcela dos pacientes que têm epilepsia em que o tratamento ela não propicia o controle total, ela propicia o controle parcial. Isso é um fato. Mas acho que é importante também, que nem a Paula estava mencionando, a questão dos mecanismos psicológicos, que existe uma outra maneira de se tentar enxergar o problema, uma maneira mais ampla de tentar conviver com a epilepsia de uma maneira mais positiva. Então, é realmente tentar buscar a plenitude da vida da pessoa, fazer o que ela pode fazer, sem levar em consideração a principal do que ela não pode fazer, mas ver quais são as coisas que a pessoa pode estar desenvolvendo para ter uma boa qualidade de vida. O que a gente vê muitas vezes no nosso ambulatório é que as pessoas tornam-se escravas de uma situação que, se for olhar, a crise dura poucos segundos, ela fica escrava 24 horas do dia de uma situação que pode vir a aparecer. Então, é preciso talvez enxergar o mundo, a vida no mais macro. Esse é o grande desafio que as pessoas que não têm o controle das crises, de que realmente existe espaço na vida delas para realmente desenvolverem da melhor maneira possível. Importante pegar esse gancho que o Lee falou, essa questão das crises, de durar tão pouquinho tempo e ter um impacto tão forte. Bom, a gente vê que mesmo pacientes com crises controladas não têm uma qualidade de vida boa. Se a gente for ver, a gente tem alguns pacientes até que fizeram a cirurgia de epilepsia, ficaram livres de crises e que chegam para a gente e falam assim, não sei viver. Agora você tirou a crise, eu vivi a vida inteira com crise. E de uma hora para outra eu parei de ter crise. Como que eu posso viver? Então, para a gente ver, como o Lee falou, eles ficam escravos da epilepsia, escravos da crise epilética. Então, é importante a gente estar falando da qualidade de vida nesse sentido. Qualidade de vida é um termo muito utilizado hoje em dia em várias áreas. Em conceito bem geral, a gente fala em qualidade de vida como bem-estar físico, psicológico e social. Então, a pessoa precisa estar bem nesses 3 níveis. Então, no caso da epilepsia, se a gente for ver, se ele tomar medicação, 70%, 80% dos casos vão ser controlados com isso. E aí, se tiver uma crise, peraí, o que significa essa crise? Essa crise incapacita naquele momento. Naquele momento ele precisa de cuidados especiais. Porém, acabou a crise, o que a gente espera, uma pessoa que tenha crises mais ou menos controladas, o que espera é que ele tenha uma vida praticamente normal. A gente sabe que o rótulo, que o estigma prejudica essa vida normal. Mas o que a gente precisa ver é que a pessoa precisa sempre focalizar realmente no que pode ser feito e não no que não pode ser feito. A pessoa com epilepsia pode participar da sociedade, a pessoa com epilepsia pode praticar esporte, a pessoa com epilepsia pode ter amigos, a pessoa com epilepsia pode sair, a pessoa com epilepsia pode trabalhar. Então, eu acho que é mudar um pouquinho esse contexto para que a gente interfira diretamente na qualidade de vida. A qualidade de vida, ela precisa ser melhorada como? Com tratamento adequado, a gente não está falando fora isso, então a pessoa tem que ter um tratamento medicamentoso, cirúrgico, o tratamento médico que ia acontecer. Junto com isso, por causa dos mecanismos psicológicos que a gente comentou, é fundamental que essa pessoa tenha um acompanhamento psicológico no sentido dessa aceitação dessa condição. E muitas vezes a gente fala para as pessoas participarem de grupos de apoio, porque a troca, a experiência com situações semelhantes, com vivências parecidas, fortalece. Porque você vê, poxa, não estou sozinho. Ele faz isso. E essa troca de papéis, essa troca de, poxa, o que você faz quando você tem a crise? Quais são os seus hobbies? Poxa, mas se você consegue fazer isso, isso traz um crescimento muito importante e a pessoa vai se vendo como diferente, porque ela consegue se ver também na pessoa do outro.
isso ajuda muito no tratamento e na melhora da qualidade de vida. Então, quando a gente fala em qualidade de vida em epilepsia, é claro que não dá para falar um conceito, uma receita de bolo, uma questão assim, é complicado. Mas o que a gente vê é que a gente precisa realmente ter um novo olhar para a epilepsia. Não só o paciente, a sociedade. A gente precisa preparar a sociedade para receber esse paciente, mas a gente precisa preparar esse paciente para se inserir na sociedade. Então, o que a gente tem buscado é exatamente essa inter-relação, essa troca, essa construção e reconstrução de conhecimento, de informações, de qualidade de vida, de estigma, né, de todas essas questões que estão envolvidas com a epilepsia. Qual especialista deve ser procurado para se ter um diagnóstico da epilepsia? E quando a pessoa deve procurar esse especialista? Em que momento da condição ela deve procurar esse especialista? Bom, como que ele chega? Geralmente o paciente com epilepsia, o primeiro profissional que ele vai procurar é o médico, né? Geralmente o neurologista, como ele falou, mas ele vai procurar o médico. A partir desse diagnóstico, é importante que esse profissional de saúde, médico, ele encaminhe para outras questões. Por quê? Porque o médico, a gente sabe, ele precisa, ele tem um foco na questão do controle das crises. Sem dúvida nenhuma, é claro que a gente controlando as crises, a gente melhora as outras coisas. Mas é esse foco. Então, o ideal seria, a partir daí, já ter um encaminhamento. A primeira questão, eu acredito que seja a psicologia. Por quê? Porque a partir do momento que você permite que o paciente com epilepsia se aceite, você permite que ele consiga fazer outras coisas. Porque sem aceitação, ele vai ficar nas sombras, ele vai ficar escondidinho, ele não vai fazer nada. A partir do momento que ele vai para essa psicologia, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar quais são as capacidades deste paciente, qual é o histórico dele, qual é a formação que ele tem, qual é o perfil profissional que ele tem, para que a gente possa encaminhar para outros. Então, por exemplo, tem pacientes tem crianças que a gente encaminha para psicopedagogo. Por quê? Porque tem tantas crises no período letivo, né? Crises de ausência, que é muito comum na infância, tem tantas crises que o desenvolvimento cognitivo, não que a epilepsia causa algum problema nesse sentido, mas é que tem tantas crises que a atenção fica menos atuante. A outra questão é o efeito colateral da medicação. Então, às vezes, fica com mais sono. Então, ele precisa de um acompanhamento do ponto de vista pedagógico. Então, um psicopedagogo, outras crianças, outras pessoas precisam de acompanhamento em termos de terapia ocupacional, para lidar melhor com a própria capacidade mesmo, para ver outras áreas, para desenvolver novas habilidades. Outras pessoas vão precisar de um assistente social. Para quê? Para ver como que é essa inserção dele no trabalho, como que essa parte do serviço social pode ajudar. Outras pessoas vão precisar de fisioterapia. Então, assim, é determinado de acordo com o perfil desse paciente, com esse primeiro contato, que a gente vai fazer um encaminhamento mesmo no sentido multidisciplinar e até transdisciplinar, né? Quando a gente fala nisso, eu não posso deixar de falar da inserção e do envolvimento da família e da sociedade nesse tratamento. Não existe tratamento efetivo para a epilepsia sem que a família, sem que o ambiente em que essa pessoa esteja inserida, conviva, esteja inserida nesse processo. E aí, se a família está inserida, a gente precisa ir até a comunidade. Essa comunidade precisa saber o que é epilepsia. Essa comunidade precisa começar a aceitar esse paciente. E a partir daí a gente ultrapassa a questão multidisciplinar e vai para transdisciplinar, que é também um dos grandes desafios nossos, né, e de todo mundo que trabalha com essa condição neurológica. Diante de uma crise, seja dentro de uma sala de aula, num ambiente social, num núcleo de conversa, num local de festas, isso causa um certo constrangimento, susto, talvez afastamento. As pessoas têm, como você mesmo colocou, alguma condição de que possa acreditar que a doença é contagiosa. Como podemos orientar os alunos e os professores em como lidar com essa crise? E também falar um pouquinho como é que, mediante uma crise, nós podemos, como cidadãos, observar e ajudar uma pessoa no momento de crise. Então, diante de uma crise, realmente é uma situação, para quem já viu, é bastante assustadora mesmo. Mas é preciso ter em mente de que trata-se de uma crise epilética. Então, existe uma disfunção cerebral que é transitória, em que tem essa manifestação, né, que a pessoa fala que é convulsão. Mas vamos tentar olhar num ponto um pouquinho mais de descrição. O que acontece? A primeira coisa, a pessoa perde a consciência. Então, a pessoa não está consciente. Ela tem uma contração de todo o músculo. Então, ela fica dura e, com isso, também perde equilíbrio e cai no chão. Né?
E nesse momento a pessoa não está respirando porque está toda contraída, né? Não é porque a língua está lá obstruindo, né? E depois o que acontece? A pessoa começa a se debater, é onde tem uma outra fase da convulsão. E muitas vezes, devido ao acúmulo da saliva na boca, que a pessoa não está engolindo, começa a salivar também. E esse processo, essa crise, dura mais ou menos 1 minuto no máximo. Mas quem já viu, parece que dura uma eternidade. O que a gente tem que fazer nesse momento? Então, o que acontece? Basicamente, é tentar proteger a pessoa dela não se machucar, principalmente a cabeça. Então, se a pessoa está caindo, segurá-la tal, e deixar que ela vá ao solo, mas de uma maneira mais tranquila, apoiando a cabeça dela, né? Afaste os objetos que estão ao lado, que possam trazer algum perigo de cair em cima. Tá? Vira a pessoa de lado, porque a saliva está ali acumulando na boca para ela não se afogar. E muitas vezes a pessoa pode até passar mal. Então, com isso, evita a pessoa aspirar a própria saliva, no caso. E outro ponto importante, né? A pessoa fala, e a língua? E a língua? Puxa a língua? Não. Esse realmente é um mito. Ninguém consegue engolir a própria língua. Até fica um desafio para você, se você conseguir, pode coletar o teu prêmio depois aí com o pessoal, né? Como algo inédito. Mas isso não ocorre, né? Então, o que se faz é deixar a língua lá quieta, não coloca nada na boca da pessoa, né? Porque as pessoas tendem, coloca um garfo, um lápis, uma caneta, acaba muitas vezes, né, atrapalhando, trazendo problema de risco de machucar a pessoa, até de se machucar, né? Histórias assim incríveis, até tristes, se for olhar, da pessoa que já perdeu o próprio dedo, né? A pessoa vai tentar ajudar o paciente, ele morde mesmo. Então, não deve colocar nada na boca da pessoa, tá? E um outro ponto importante, né, que daí, e aquela saliva, né, que a pessoa, e a baba? Quer dizer, é uma saliva, ela não vai transmitir a epilepsia. Tá? Então, não tenha medo de realmente ajudar a pessoa, que não vai ser transmitida a epilepsia. A epilepsia não é uma doença contagiosa. Tá? Então, isso precisa ficar também claro às pessoas. Então, de fato, se faz muito pouco nessa hora, né? Nesse momento, deve deixar a crise correr solto, como a gente fala, olhar no relógio, porque, como eu falei, a crise dura 1, 2 minutos. Quando começa a passar além disso, ir para 5 minutos, a pessoa está se debatendo ou tendo uma crise uma atrás da outra, ele está numa outra situação, que a gente chama de estado de mal epilético, em que é uma urgência, daí tem que ser removido dali, né, chamado a remoção. Muitos lugares tem um SAMU 192, para que leve até o pronto-socorro, para que possa fazer com que esse paciente saia desse estado através da medicação. Então, esse é um ponto importante. E outras coisas, né, que a gente acaba escutando, o pessoal fala, passa álcool, passa alho. Não deve fazer isso, porque esse tipo de ajuda realmente não contribui em nada. E, novamente, acaba muitas vezes atrapalhando. Imagine, você dá água para a pessoa que está inconsciente, você acaba afogando essa pessoa. Ou então tentar dar álcool para cheirar, pode cair o álcool na córnea, nos olhos da pessoa e trazendo, né, uma situação muito mais perigosa no caso. Então, não se deve fazer nada disso. Então, apoiar a cabeça da pessoa, né, deixar de lado um pouquinho e olhar no relógio e esperar que a crise passe, né? Passado isso, a pessoa pode ficar sonolenta, um pouquinho confusa, você orientá-la, olha, você teve uma crise, né, dar suporte nessa hora é muito importante, né, para que a pessoa sinta-se acolhida e cuidada ali, né? Naqueles casos em que a pessoa se machuque, né, tal, há a necessidade de levar para um pronto-socorro para fazer uma avaliação. Algumas pessoas perguntam, mas eu não tenho que segurar ela? Não deve, né? E realmente não deve, porque não ajuda e, além disso, pode trazer uma outra situação que a gente observa. Imagine você que está tendo, digamos, acordando da manhã e, de repente, você se depara com várias pessoas em cima de você. Você vai reagir de uma maneira de autodefesa, né? Muitas vezes de uma forma até violenta aos olhos das pessoas. Mas é o que acontece, a pessoa que teve a crise, ela está acordando ali. E, de repente, tem muitas pessoas tentando segurá-la, né? Ela vai interpretar ali como uma ameaça, né? E ela pode reagir dessa tal maneira.
Então, não se deve restringir os movimentos, né? As pernas podem debater, pode ter um pouquinho de machucado, mas é mínimo e que tende a se recuperar plenamente aí depois, tá? Então, esses são os conselhos que a gente fala para o pessoal, né, fazer durante a crise. Então, de fato, muito pouco se faz, mas o pouco que se faz é muito importante para que a pessoa possa, né, ser conduzida de maneira bastante adequada. Existe perda, nós podemos falar em perda de cognição para os pacientes que têm uma crise prolongada no decorrer dos anos? E como é isso também na condição de uma criança no processo de aprendizagem? A questão da parte cognitiva, a parte da memória, né, que muitos dos pacientes se queixam, ela realmente pode ocorrer em alguns tipos de epilepsia. Novamente, a epilepsia tem múltiplas causas, né? Então tem que ver caso a caso. Por isso que é importante ter esse acompanhamento médico de uma equipe multidisciplinar para ver se alguma dessas queixas de memória, realmente elas procedem, realmente tem alguma coisa a ver com a própria condição de base, né, que está causando as crises. Mas fora isso, tem todo outro contexto, né, no sentido de que a medicação, por agir no sistema nervoso, no cérebro, ela pode por si também ter alguns efeitos colaterais. Mas aí o médico ele pode observar isso, tentar ajustar e conforme for trocar. E também é importante lembrar que as capacidades cognitivas, elas também são desenvolvidas e adquiridas. Então é importante que as pessoas tentam ao máximo desenvolver a sua capacidade plena. Então as crianças devem ir para a escola, devem ser estimuladas, né? Porque o que acontece, que nem a Paula está falando, né? Que muitas vezes as crianças, né? A gente usa sempre o exemplo das crianças porque é uma população que realmente essas queixas são frequentes e que é muito visível, dado ao fato que elas vão à escola e acabam não indo tão bem na performance escolar, mas que tem outro contexto, se for ver. É uma criança que está incluída na sala de aula, mas no cantinho, sem chances de tentar desenvolver a sua capacidade cognitiva, tampouco é cobrada. Então, o que vai acontecer? A capacidade cognitiva dessas crianças vão ser muito mais, né, prejudicadas, vão ser menores comparado com os seus pares. Então, é importante, digamos, observar num conjunto muito mais amplo, de que a questão da memória, a alteração cognitiva, ela não é universal a todos, né? E aí que está a importância do acompanhamento médico para ver se efetivamente ela ocorre, mas lembrar que também você pode mudar essa situação, né? A mudança dessa situação se dá ao fato de você estimular o cérebro dessas pessoas na sua plenitude. Pessoas com epilepsia têm uma condição de vida normal, não é isso? Ou seja, eles podem casar, ter seus filhos, estudarem, trabalharem, mas isso é uma condição que realmente está no inconsciente das pessoas. As pessoas veem realmente a vida de uma pessoa com epilepsia é uma vida normal. Gostaria que vocês conversassem e falassem um pouquinho sobre essas condições sociais, psicológicas e essas dificuldades que costumam as pessoas têm devido à ocorrência das crises. Então, uma pergunta que surge com frequência, né, sobre a predisposição genética. Será que meu filho, né, ou minha filha vai ter a epilepsia? Ou até mesmo questões, eu posso ter uma família, eu posso casar? Então, realmente, você vê o grau de preconceito, o grau de falta de informação que realmente ainda tem na sociedade. Então, a resposta para essas perguntas é, claro, se você achar uma alma gêmea, né, mais do que bem você, né, buscar uma união, né, seja ela religiosa ou civil, quer que seja, você sim pode constituir uma família. Né? O fato de você ter epilepsia não te exclui dessa possibilidade. Faz parte do processo natural, digamos, do desenvolvimento de qualquer cidadão. Né? A questão se é genético ou não vai depender novamente do tipo da epilepsia. Tem alguns tipos de epilepsia que são claramente geneticamente determinados. Então, nesses casos, né, existe uma frequência, uma chance maior
dos filhos virem a ter epilepsia. Mas daí está uma orientação médica. Mas de uma maneira geral, vamos pegar assim, uma maneira geral. Se pegarmos todas as pessoas que têm epilepsia, qual que é a chance, digamos, se elas constituírem família, qual que é a chance delas terem filhos que venham a ter epilepsia? Elas chegam a ser um pouquinho maior do que a população geral, né? Então, digamos que a frequência da população geral é de 1 a 2%. Nesse grupo, vai para 3%, 5%. Mas se for olhar, 5%, você está lidando com uma parcela de 95%, se você estiver, né, matematicamente falando, 100 filhos, né? 95 filhos não vão ter epilepsia, né? 5 vêm a ter, né? Daí você fala, não, mas eu casei com uma outra pessoa que tem epilepsia. Vai aumentar? Sim, aumenta sim. Então, mas mesmo assim, ela está na casa dos 10% de chance de um filho a vir a ter epilepsia. Então, é importante ver que a maioria das vezes isso não é o caso, né? Se você tiver dúvida, a pessoa que tem a epilepsia tiver dúvida, você pode buscar essa informação com o médico, tentar saber qual que é o tipo de epilepsia, se é geneticamente determinado ou não. Vamos pegar aquele caso, o paciente que teve um traumatismo crânioencefálico, levou uma pancada na cabeça e vem a desenvolver a epilepsia depois. A chance do filho dessa pessoa vir a ter epilepsia é basicamente igual de qualquer pessoa. Então, não existe um risco adicional. Então, esse é um ponto importante. Acho que uma outra informação que a gente vê, muitas vezes, falando com a família, né, que existe ainda uma mistura de preconceito em relação ao falar sobre esse tema, né? Então, se você for olhar, né, você acabar perguntando para as famílias, a sua própria família, perguntar, alguém na família tem alguma forma de epilepsia? É muito pouco provável que você vá ter essa resposta, que alguém tenha. Mas certamente você vai escutar, fulano e tal, o tio tem diabetes, o tio tem problema do coração. Quanto a essas questões, as pessoas não têm medo ou vergonha de falar. Mas quando falam em epilepsia, acaba sempre escondendo isso, né, não tornando-se à tona nem na família. Então, há um ponto importante que muitas vezes os pacientes acabam perguntando é se eu devo falar que eu tenho epilepsia. Acho que a Paula talvez tenha um ponto de vista até muito semelhante à minha, no sentido de que a gente coloca a seguinte situação. Isso é muito escolha pessoal, né? Vai depender muito como você se sente e como que você vai colocar isso em qual ambiente. Infelizmente, a sociedade ainda não está preparada para, digamos, lidar com essa situação. Por isso que a informação ela é importante para que a sociedade possa adquirir essa informação e tentar fazer o julgamento baseado em fatos reais e não em mitos, né, que ainda perduram aí. Então vai depender muito da situação que você está. Então cada qual deve ser lidado, digamos, individualmente. E aproveitando esse gancho aí, né, que o Lee falou, tem que ser individual e a gente precisa considerar a questão dos pais, dos professores, de todo mundo que está inserido nesse contexto. Então é importante que, por exemplo, se uma criança, se um adolescente vai fazer um esporte, é importante que os pais falem para o professor que ele tem epilepsia. Qual é a crise que ele tem e como fazer diante da crise. Porque ele pode participar de várias atividades, mas se ele tiver uma crise, as pessoas que estão em volta precisam saber como lidar, né? Da mesma maneira, um professor, ele chega na classe, a gente vê muitos casos desses, de uma criança, de um adolescente, que de repente tem uma crise, e aí, o que a classe faz? A gente tem casos de pessoas que falam, nossa, quando eu acordei tinha 30 pessoas me olhando com cara de espanto. E aí, como é que se dá esse processo? Então, se o professor já souber, a gente precisa... O ideal é que esse professor saiba e, a partir daí, a gente trabalhe até com temas transversais, o que for, mas que a gente insira esses conteúdos dentro da escola, né? As crianças são a base do nosso mundo. Se a gente conseguir mudar a consciência dessa criança que está em desenvolvimento, a gente consegue chegar num adulto muito mais cidadão, no sentido de promover inserção social, inclusão social. Como a Sueli falou, né, a gente está numa sociedade inclusiva. Mas é bonito falar que a sociedade é inclusiva. Mas que artifícios, qual é o preparo que a gente pode dar para que a sociedade seja inclusiva de fato?
E é essa a questão. Então, isso depende dos pais, nesse sentido. Então, a gente precisa evitar riscos, a gente precisa evitar machucados mesmo durante a crise. E, além disso, a gente precisa inserir essa pessoa na sociedade. É claro que a sociedade não está preparada, como ele falou, para receber totalmente uma pessoa que tem epilepsia. A gente tem essa ideia de que será que é importante falar para todo mundo? Realmente varia muito. Mas o que a gente precisa é, dentro de alguns contextos, a gente precisa ter um pouco mais de controle de uma crise acontecer. Então é importante que esses pais falem, a gente não precisa expor totalmente, mas pelo menos falar justamente para evitar uma exposição inadequada nesse sentido. E falando disso, acho que uma informação muito interessante que a gente tem a respeito da epilepsia, a respeito de rótulos da epilepsia, para você, será que existe alguma diferença se a gente falar essa pessoa tem epilepsia ou essa pessoa é epilética? Interessante que essa foi uma pergunta que consumiu a gente há um tempo, bastante tempo, né, Li? E aí a gente foi atrás e foi realmente ver o que isso significava. E o que a gente viu através de pesquisas, todas cientificamente corretas, tudo bonitinho, a gente viu que quando você fala ele é epilético, você permite um estigma, um nível de preconceito, um rótulo muito maior do que quando você fala, quando você considera a pessoa como uma pessoa que tem epilepsia. Por quê? Quando você fala epilético, você está falando só o rótulo. Você esquece da pessoa que tem em si. Quando você fala pessoa que tem epilepsia, é uma característica, além da epilepsia, antes de ter epilepsia, ele é uma pessoa humana, com desejos, com vontades, com personalidade, com aspirações, com um monte de coisas. Então, esse é um grande desafio. A gente também não fala em tuberculose, em aidético, em diabético. A gente está esquecendo da essência da pessoa. Então, aqui é mais um desafio nosso, né? Não fale para pessoa, para alguém, essa pessoa é epilética. Fale, essa pessoa tem epilepsia, é uma pessoa com epilepsia. Porque, antes de tudo, é uma pessoa. E eu acho que essa é uma mensagem que a gente deixa aqui para... Eu sei que está finalizando isso. E a gente deixa essa mensagem para que a gente encare a epilepsia como uma condição neurológica crônica que tem tratamento, né? E mais do que isso, que a gente encare uma pessoa que tem epilepsia como uma pessoa. Eu estou satisfeito. Então, eu acho que é esse o caminho que eu quero seguir. Que isso? Não. Gente, tira a cadeira próxima. Tira a cadeira. Ele está querendo. Vamos ajudar. Vamos tentar tirar. Nossa, que negócio estranho. Eu nunca vi isso. Sai de reto, Satanás. Que negócio é esse? Vamos tentar tirar? Mas isso não. Mas isso pode ser uma crise. Vamos tentar ajudar? Vamos tentar ajudar? Vamos virar, vira as coisas ao lado. Vamos virá-lo para ele não ficar assim. Vamos afrouxar. Deixa eu segurar a cabeça dele. Me ajuda a virar o corpo dele de lado? Vamos, para ele respirar melhor. Isso. Para que ele possa respirar melhor. Vamos deixa os braços soltos. Deixa que a crise é uma crise. É uma crise de epilepsia. É uma crise de epilepsia. E passa rápido. Então tá tranquilo, gente. Deixa ele respirar. Vamos esperar ele voltar a acordar. Tá voltando, depois a gente tenta sentar. Isso é uma crise de epilepsia. Poxa, eu nunca tinha visto, achei que era uma coisa sobrenatural, assim, sabe? Tá bem? Vamos levantar? Ele tá semiconsciente. Nossa, eu levei um susto, eu nunca vi isso. Vamos ajudar a levantar o Roberto. Vamos colocar ele para sentar um pouco. Você quer uma água? Vai buscar um copo d'água. Tô bem, acalmado. Você tá bem? Tudo bem, Roberto? Encosta um pouquinho, Roberto. Isso é bom para você, assim. Tudo bem? Obrigado. Não, imagina. A gente entende. Isso faz parte, não faz? Eu tive outras. Teve. Você toma medicação? Eu esqueci ontem. Você não tomou? Esqueci, mas não vou esquecer mais. É bom. Você tem controle? Eu vou para o hospital, as clínicas. Você faz acompanhamento neurológico? Todo mês. Acompanha. E tudo bem para você? Você lida bem com isso? Poxa, eu estou sem condição de falar agora. Fica tranquilo. Gostaria então que ou a doutora Paula, o doutor Li, ou ambos, falassem um pouquinho sobre esses
a ASP, né, essa associação da assistência à pessoa com epilepsia, e que vocês falassem um pouquinho da maneira com que falassem um pouquinho sobre as condições. Está errado isso daí, tá? Então a ASP, que é a Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia, é uma ONG sem fins lucrativas, localizada juridicamente em Campinas, que foi criada há 10 anos para executar uma campanha internacional da Organização Mundial de Saúde, aqui no Brasil. Sendo que a situação da epilepsia ela é muito similar em vários lugares do mundo, né, alguns piores do que outros, no sentido da sua aceitação. Então, a ASP ela nasceu com fins de desenvolver um projeto que pudesse demonstrar que a epilepsia pudesse ser trabalhada ou tratada na atenção básica de saúde, mas também todo um repertório que pudéssemos começar a discutir a temática com a sociedade. Então, nesse período, foi muito interessante notar de que no Brasil pudemos organizar de uma certa maneira as instituições, as organizações leigas, né, voltados para essa questão com a sociedade. Foi criado, muito do fruto da ASP, uma Federação Brasileira de Epilepsia, que congrega associações de pacientes e familiares em várias regiões do Brasil e que tem sido muito ativa. E junto com essa ação, digamos, também foi criada o dia 9 de setembro como o Dia Latino-Americano e Nacional de Conscientização sobre a Epilepsia. E várias ações são feitas durante esse período de 9 de setembro, que extrapolou o dia para ser semana e hoje basicamente é um mês, e certamente a gente vê que há uma necessidade de realmente fazer com que o tema epilepsia seja falado, que seja o momento de a gente fazer uma reflexão de por que a epilepsia ela merece a nossa atenção e por que ela deve ser falada. Então, a gente convoca certamente todos, você no caso, a pelo menos colocar esse questionamento ao seu colega que está aí do lado, ao seu familiar, sobre a questão da epilepsia, se eles já escutaram falar, se eles já viram uma crise epilética e se eles sabem qual que é a situação da epilepsia no nosso país. Então, eu acho que esse é um ponto importante em que a ASP vem a somar. Além disso, outras instituições de profissionais também têm trabalhado em prol da divulgação da epilepsia. A própria Liga Brasileira de Epilepsia, que é uma liga de profissionais, até programas científicos como SINAPS, que é a Cooperação Interinstitucional de Apoio à Pesquisa sobre o Cérebro, que é financiada pela Fundação de Apoio de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, que congrega as principais instituições de ensino e pesquisa aqui do Estado de São Paulo, que é a principal temática de pesquisa é a epilepsia, só que não só isso, eles também têm intenção de trazer essas informações científicas que são bastante aprofundadas, num nível que possa ser utilizado na sociedade para fins de debate. Então, é importante que as pessoas realmente falem sobre isso, as pessoas que têm epilepsia, familiares, que realmente, de certa maneira, busquem essas informações nessas instituições, para que possam colher dados que são, digamos, mais acurados do que realmente lidar com mitos ou crenças que ainda perduram aí na sociedade. Bom, complementando então a questão da ASP, a ASP então é uma ONG que tem a grande missão de promover qualidade de vida para as pessoas que têm epilepsia e para as famílias, né? E como que a gente faz isso? A gente tem várias atividades. Uma, como ele falou, é a questão do Dia Nacional da Epilepsia. Não uma questão assim de simplesmente comemorar alguma coisa nesse sentido, mas de conscientizar. A gente quer realmente chamar atenção, né? A gente precisa chamar a atenção da epilepsia para que as pessoas falem mais sobre isso, para que essa pessoa com epilepsia seja aceita pela sociedade. E como que a gente faz isso? Então, uma é essas atividades, as outras, por exemplo, a gente faz capacitações para vários profissionais. Então, a gente vai capacitar médicos, enfermeiros, psicólogos, qualquer área da saúde. Para quê? Para que eles entendam melhor o que é epilepsia e saibam lidar e tratar a epilepsia.
a gente também faz capacitações para escolas. A gente sabe que muitas escolas, quando uma criança tem epilepsia, ela acaba sendo expulsa da escola. Então a gente não quer isso. Então como que a gente lida, como que a gente fala para o professor, como que ele lida com a epilepsia? A gente vai para pastorais, para igrejas, para comunidades. Então o nosso grande objetivo é, através da informação adequada, a gente chegar no paciente. A consequência sempre é o paciente e a família. Mas as estratégias, muitas vezes, não são diretamente no paciente, mas são para ele. Então a gente trabalha muito com a questão da sociedade. E nesse sentido, tudo que vocês precisarem, nós estamos à disposição. É importante lembrar que todo o trabalho da ONG é voluntário. A gente não ganha nada para isso e são formados... a ONG é formada por uma equipe multidisciplinar. Então a gente tem várias pessoas na formação, justamente para que a gente atinja esse público de uma maneira muito mais integral. Nós temos alguns outros convidados e gostaríamos então que eles formulassem as suas perguntas e vocês, se tivessem a gentileza de respondê-las. Eu gostaria de saber se pessoas portadoras de outras doenças, como pressão alta ou diabetes, podem ter crises epiléticas. Então, as comorbidades, né, que podem cursar com crises epiléticas, elas são bastante frequentes. Uma é o que você mencionou, do paciente que tem diabetes. De certa maneira, uma das complicações do diabetes, quando tem alteração da taxa de glicemia, a pessoa pode vir a desencadear uma crise epilética, uma convulsão. Então, por exemplo, de repente a taxa de glicose, ela fez uma dose excessiva, digamos, da insulina e a glicose baixa, a pessoa pode vir a desenvolver uma convulsão. Não necessariamente a gente diz que tem epilepsia, mas a convulsão pode estar presente nas pessoas que têm diabetes não controlado. Na questão da hipertensão, a hipertensão realmente é muito frequente e ela traz séries de consequências. Uma das consequências que a hipertensão pode trazer em termos de efeito ao cérebro é o famoso derrame. Quando a pressão alta não é controlada, a pessoa pode vir a ter um AVC, um derrame, e como consequência levar a uma lesão no cérebro. E essa lesão no cérebro pode vir a desencadear a epilepsia. Então existem outras situações que isso realmente acontece. Então existem situações em que o paciente tem algumas doenças reumatológicas, que, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, em que a pessoa pode ter acometimento do seu lúpus dentro do cérebro e vir a desencadear crises epiléticas também. Então a lista é bastante grande, das comorbidades que podem cursar com convulsão e também levar à causa da epilepsia. O meu questionamento é a respeito do estigma, que as interpretações culturais que a epilepsia e a convulsão em si trazem. Nós sabemos que existe um predomínio de crenças religiosas que interpretam de forma negativa a convulsão. Então, além da conscientização, do esclarecimento da doença, da epilepsia, não seria interessante direcionar nessa questão religiosa e de modo que isso traz um prejuízo social muito grande, a convulsão como um fenômeno de posse, enfim. Então, não seria interessante direcionar o esclarecimento para combater essas crenças? Muito boa essa pergunta. Eu acho que quando a gente fala em epilepsia, a questão de crença religiosa é muito importante. Depois o Li vai falar um pouquinho da questão da epilepsia e da religiosidade. Mas a grande questão é... A epilepsia é um exemplo muito bom, se a gente for falar entre aspas, para algumas igrejas, Porque se você for ver, como já foi falado nessa entrevista de hoje, a crise epilética ela tem começo, meio e fim. E ela dura mais ou menos um minuto e pouquinho, uma convulsão. E aí vocês imaginem, você põe uma pessoa em crise na frente de algum templo religioso, nesse sentido, e aí você tira o demônio dessa pessoa. E pelo tempo que se passa, esse demônio sai. Não é assim? Porque a crise acaba. Então é extremamente usado, é um exemplo muito fácil do poder de tirar o demônio do corpo da pessoa. A gente já viajou para alguns lugares no Brasil, inclusive para algumas cidades do interior do Nordeste, algumas cidades que têm essas crenças muito fortes, e tem pessoas, por exemplo, que queimam camisas, queimam colchões de pessoas em crise justamente para expulsar o demônio. Então quando queima, expulsa o demônio, a pessoa não tem mais crise. Então isso é muito comum.
Porém, é muito difícil a gente chegar até lá. A gente conseguiu fazer um trabalho muito importante com as pastorais da saúde, muito importante. A gente fez, praticamente, a gente pegou a pastoral de vários lugares do Brasil. Foi um trabalho muito bonito, mas assim, não é fácil chegar em todas as religiões. Justamente por quê? Porque é o carro-chefe de exemplos. Então a gente precisaria de um pouco mais de penetração nesse meio para a gente chegar. Mas eu acho que é uma ideia fantástica e se alguém conhecer alguma maneira da gente chegar lá mesmo, a gente está extremamente aberto a isso. Só complementando o que foi colocado, acho que existe uma busca, né, digamos, da comunidade que trabalha com essa temática da epilepsia em tentar modificar a percepção, né, do estigma. Esse é um grande desafio. De fato, nós não temos comprimidos que você tome de 8 em 8 horas para controlar as crises, para ser usado para controlar o preconceito, o estigma nesse caso. E tem algumas... a gente tem que lidar de uma outra maneira essa questão da percepção. Então, algumas coisas a Paula já falou, o próprio uso da linguagem realmente traz uma percepção diferente quando você fala epilético comparado com pessoa com epilepsia, mas trazendo o gancho da questão da religiosidade, né, então o que se tem, por que a gente se pensa assim, por que a epilepsia ela é o protótipo do demônio? Por que a gente não podia converter, talvez, que a crise pudesse ser um espírito positivo, em que dê luz, e que pudesse trazer alguma coisa, né, benéfica, e que pudesse ser encarada de uma maneira positiva? Que, claro, historicamente acabou, digamos, sendo incorporado o papel do demônio e ficou, né? O demônio tomou conta desse papel e a gente não consegue mudar. Mas aqui, olhando as tendências que se tem, né, quando se vê algumas outras situações em que está tendo uma certa mudança, é se a gente pegar na televisão a figura do vampiro. Nunca o vampiro esteve tanto em moda, tão cool como hoje em dia. Há algum tempo atrás o vampiro é um ser assustador e tal, mas hoje você vê que está tendo uma mudança. Se a gente for olhar em termos de modelo de intervenção, é um modelo fantástico, né? Então seria o quê? Para aquelas pessoas que têm problema com café, porque deixa a pessoa taquicárdica, né? Então hoje tem maneira de evitar isso. Se te apreciar um bom café descafeinado, né? O que então a gente tenta buscar aqui, uma reflexão momentânea que coloco para você que está assistindo, como que a gente poderia trabalhar de uma maneira para desestigmatizar a epilepsia, né? Como mudar essa percepção que está enraizado como muito negativo, né? O preconceito ainda corre solto. Como fazer com que a gente reverta essa situação? Como se fosse um pêndulo. Nós estamos de um lado do pêndulo, agora nós queremos colocar do outro lado, talvez nem necessariamente do outro lado, mas talvez no seu centro, né? Buscando a aceitação da sociedade para essa pessoa que tem alguma forma de epilepsia. Talvez a começar pelo próprio paciente. Vocês mencionaram há pouco a necessidade de que as pessoas conheçam melhor a epilepsia para tentar evitar alguns preconceitos. Eu pergunto se o jornalismo, como mediador do conhecimento e do público, está preparado, se vocês sentem que os jornalistas que entrevistam vocês sobre epilepsia e sobre questões neurológicas em geral estão preparados ou eles mesmos reproduzem certos estigmas e certos preconceitos? Bom, é uma pergunta muito interessante e a gente sabe que quando um tema chega na mídia, o alcance é muito diferente. É claro, se a gente tem um tema, uma pessoa que tem epilepsia que aparece numa novela da Globo, a gente sabe que alcança o Brasil todo e muitas vezes o mundo. Se a gente tem um jornalismo eficiente, a gente sabe que esse estigma é diminuído, a percepção negativa da epilepsia é diminuída. Só que o que a gente tem muitas vezes é que esse outro lado não está também tão preparado. Então, nós sabemos que tem algumas notícias que vendem mais, né? Então, falar em o epilético tem alguma qualidade negativa, vende, querendo ou não, dá um ibope importante. Então, o que a gente precisa, acho que nesse sentido é muito boa a pergunta, a gente precisa mesmo chegar de uma maneira mais eficaz nesse jornalismo, nessa mídia, para que a gente consiga mudar a perspectiva. Nós sabemos que nós sozinhos
sozinhos a gente não consegue muita coisa. A gente começa, a gente dá o estímulo, mas eu acho que você que está assistindo agora, você que fez a pergunta, eu gostaria muito da participação de vocês nesse processo todo. A mídia é fundamental e é um dos principais, dos primeiros mecanismos para que a gente mude alguns conceitos da sociedade. Então, realmente, assim como o Lee colocou um desafio na questão da religiosidade, eu finalizo aqui colocando esse desafio. Então, você que está na mídia, você que está no jornalismo, entre em contato. Vamos tentar mudar essa perspectiva para que a sociedade receba essa informação de uma maneira com mais qualidade e de uma maneira mais adequada.